Deixa eu fazer, eu vou começar ministrando hoje, fazendo uma pergunta. Quantas mulheres aqui têm bolsa com você agora, hoje? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tem não, mãe? 6. Bolsa, uma bolsa. 7. Das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos só uma que não trouxe bolsa hoje, que é a Bruna, né? As outras todas trouxeram bolsa. Agora eu vou perguntar para os homens. Quantos homens aqui trouxeram suas bolsas? Mochila. O Ricardo trouxe, né, Ricardo? A sua. Tem blush, batom, rímel. Brincadeira. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Estou fazendo isso de propósito, tá bom, gente? Agora outra coisa. Quantas das mulheres que têm suas bolsas, das 7, eu acho, quantas têm um espelho na sua bolsa? Deixa eu ver. Tá bom. Então vou começar fazendo o seguinte. As que têm espelhos nas bolsas, tirem para fora, por favor. Faz parte da ministração, tá bom? Você que nos acompanha aí vai entender. Se quiser pegar um espelho também, pode, por favor, pegar seu espelho. Pode ser pequenininho, tá bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Quem já está com seu espelho na mão aí, deixa eu ver. Isso, olha aí. Agora eu vou fazer um pedido seguinte. Dê uma olhada no seu espelho, por favor. Dê uma olhada em você no espelho agora, por favor. Olha aí. A irmã Maria Alves está sem espelho, né? Tá, eu vou pedir daqui a pouco para a Jussara, quando terminar, emprestar o dela. A Tayla também, né, Tayla? Alguém empresta o espelho aqui para a Tayla? No celular, então. Tem aí, Tayla? Então, você, por favor, faz isso. Então, dá uma olhada, por favor, na câmerazinha aí. Vou te pedir, calma, que eu... Não, claro que você vai olhar. Uai, mas não é possível, você não pode... Não, para com isso. Ok, todos, a Bruna, o Clisma, conseguiram aí pegar o espelho emprestado da Inara? Já se viram no espelho, já no smartphone? O Márcio, que eu acho que ainda não... Márcio, olha no celular, ó, tira selfie. Olhou, Netão? Tá tudo bem aí? Tá não? Não está tudo bem. Ai, que coisa boa, né? Então, tem um texto nas Escrituras, pode guardar, por favor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. A gente vai ler do 19. Acho que a Clecinha vai pôr para nós. Vou ler na revista e atualizada hoje. Tiago 1, de 19 em diante. 19, filha. 1:19. Essa é a linguagem que o Clisma sempre usa na nova revista atualizada, mas tudo bem. Vamos ler aí, se a sua tradução é diferente, acompanhe com a gente no telão um pouquinho, então talvez seja até melhor. Diz assim: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Eu queria ficar um pouquinho aqui. Porque a ira humana
não produz a justiça de Deus. Toda ira que me envolve, que te envolve, ela não produz a justiça de Deus. Não, mas pastor, eu fiquei irado por tal situação assim, porque eu queria contestar, eu fiquei irado, a ira humana não produz a justiça de Deus. Vamos lá, 21. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês. Olha só que interessante. Acolham com o quê? Com mansidão. A palavra o quê, gente? A palavra que foi implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A Jussara compartilhou um vídeo ontem, eu vi durante a semana várias publicações daquele vídeo. A Jussara ontem colocou no grupo Nação Santa. Não sei se a gente tem como dar uma passada aqui, não tem não, né? Mas eu vou pelo menos pôr o áudio aqui daqui a pouco e a gente vai ouvir. Então assim, a gente deve acolher com mansidão a palavra que foi implantada em nós, e essa palavra que foi implantada em nós, ela é poderosa para nos salvar. 22. Sejam praticantes da palavra e não somente o quê? Ouvintes. A gente precisa ser praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Próximo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Até aqui por agora. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa porção das Escrituras Sagradas. Te peço que o Senhor me use aqui com todas as minhas limitações e minha humanidade para abençoar a vida dos meus irmãos que estão presentes aqui e aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que eles sejam alcançados pela sua palavra, que ela nunca volta vazia, sem antes cumprir aquilo para a qual ela foi determinada, designada. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos e me ajuda a repartir com graça e com bondade e misericórdia essa porção das Escrituras Sagradas, em nome de Jesus. Amém. Por que eu pedi para você se olhar no espelho? Porque as Escrituras dizem para nós que aquele que ouve a palavra e não pratica é como uma pessoa que se olha no espelho sozinho, e daí um pouco ele já não se lembra mais do que ele viu. A maneira como nós nos vemos no espelho é muito diferente da maneira como os outros nos veem. Eu não sei se você já percebeu, quando algumas pessoas que têm alguns traços, às vezes tem uma parte da boca um pouquinho diferente um lado do outro. Quando você tira uma selfie, dependendo da maneira como você usou a câmera, você olha para você e fala: nossa, mas essa parte torta aqui estava do outro lado, agora veio para cá. Eu não sei se você já teve essa percepção alguma vez, ou de você olhar, muitas vezes a maneira como você se retrata é um pouco diferente daquilo que você se vê, e também é diferente da maneira como as pessoas te veem, e também é diferente da maneira como Deus te vê. O Neto brincou dizendo: está tudo bem, Neto? Não, não está tudo bem aqui não, né? Porque muitas vezes a gente fica na expectativa de que a gente esteja com a nossa aparência um pouco melhor que a gente gostaria. Tem sido comum encontrar pessoas por aí que fizeram tanta mudança no rosto, no nariz, na boca, sei lá onde que fez, que a gente olha muitas vezes e fala: meu Deus, se eu visse essa pessoa num outro contexto, assim mais de longe, eu nem conheceria mais, porque mudou muito, alterou muito a pessoa. E
Às vezes a gente, diante das Escrituras Sagradas, ou diante daquilo que a gente ouve, ou diante de tudo aquilo que o mundo, de alguma maneira, nos envolve, nos cerca, muitas vezes a gente nem sabe quem a gente é. A gente tem dúvida do que nós somos, de quem nós somos. Porque muitas vezes a gente vive a vida assim, como alguém que se olha no espelho e depois já não se lembra mais de como você era. Foi tão interessante que quando eu pedi a primeira vez para as mulheres se olharem no espelho, a primeira coisa que todas aqui que estavam foi arrumar o cabelo, virar de lado assim e tal, e mexer e tal, né? Todas que estavam com o espelho fizeram isso. E a gente, quando se olha no espelho, a gente quer dar uma mexida. Porque, por exemplo, aqui, eu estou olhando para a Inara, eu estou a vendo de forma natural como ela é. Quando ela se olha, ela quer se arrumar. Porque para ela precisa se ajeitar. O cabelo não está do jeito que eu gostaria de estar passando, tem que estar por trás da orelha, eu tinha que estar... A Bruna, minha filha, ela tem um jeitinho bonitinho, que eu sempre fico admirando. Ela pega o cabelinho dela assim, desse jeito assim, ó, e arruma para trás. Faz aí, filha, para eu ver. Ela pega com os 2 dedinhos assim, ela enfia assim no cabelo e faz assim para trás. Eu acho sempre admirável, né, esse jeitinho dela. E a gente está sempre assim, olhando para a gente, e a gente querendo sempre estar melhor um pouco, não é verdade? Principalmente na apresentação para os outros, daquilo que os outros percebem da gente. E a gente tem uma facilidade enorme diante desses olhares para nós, a gente tem uma facilidade muito grande de querer ser, às vezes, aquilo que a gente não dá conta de permanecer com aquilo por toda a vida, sempre. As mulheres, principalmente, não conseguem acordar maquiadas, não vão dormir normalmente maquiadas, não acordam com o cabelo muito bem arrumado. Eu, por exemplo, com esse tantão de cabelo que eu tenho aqui, eu acordo de manhã, está tudo... Parece que foi lambido, né, por um boi, por uma vaca. Aí tem que passar uma água e pentear o cabelo, baixinho mesmo assim. E eu sei que se nós olhássemos para nós ao acordar todo dia, e a gente pensasse assim, esse aqui sou eu, que acordei para a vida, e eu deveria também acordar para a vida. Sabe por quê? Diante dessas circunstâncias todas que a vida coloca a gente tem uma tendência, ou uma facilidade enorme de hospedar maus pensamentos na mente da gente. Vou repetir, nós temos uma facilidade enorme, preste atenção, nós temos uma facilidade enorme de hospedar maus pensamentos sobre a gente e sobre os outros também. É hospedar mesmo, a gente parece que convida para ele ser hóspede da nossa casa, do nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração. Pensamentos maus. E muitas vezes nós nos tornamos prisioneiros, reféns das circunstâncias por causa dos nossos maus pensamentos. A gente hospeda maus pensamentos e a gente se torna refém desses maus pensamentos. Eu não sei se você consegue se identificar com isso, mas eu me lembro daquele texto quando o povo recebe uma palavra. Pode ir na paz, Marcião, está tudo bem. Muito obrigado por você ter participado conosco. Até a próxima. Amém. Deus te abençoe. E eu me lembro de um texto que Jeremias, numa carta, uma carta profética, uma carta como uma profecia, ele escreve para um povo que estava cativo na Babilônia.
E é um texto que muitas vezes a gente tira ele do contexto sem entender, mas era um povo que estava cativo na Babilônia. E Jeremias escreve lá, que a gente conhece como Jeremias 29:11, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias estava falando como na pessoa de Deus, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E ele continua dizendo: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar a conclusão que vocês precisam. Quando a gente se torna refém dos nossos maus pensamentos, das circunstâncias que esses maus pensamentos geram, a gente precisa de sempre lembrar que mesmo que a gente esteja cativo e mesmo que esses pensamentos se tornaram um hóspede da nossa vida, nós temos que colocá-los para fora. Se não dá para expulsá-los de uma vez por todas, que pelo menos a gente traga à memória esse texto de Jeremias 29:11, para a gente lembrar: poxa, o povo estava cativo na Babilônia, não é? Exilados naquela terra que não era a terra deles, e Deus falou através de Jeremias: sou eu que sei que pensamentos que eu tenho ao seu respeito. Você não pode entender que o seu pensamento sobre você é o verdadeiro. Você não pode entender que o pensamento que você recebe às vezes dos outros, ou que você acha que os outros pensam sobre você, é o verdadeiro. O verdadeiro pensamento quem tem sobre mim e sobre você é Ele. É Ele que tem pensamentos, é Ele que sabe a respeito de você, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Gente, que isso fique guardado no nosso coração, que não seja como o olhar do espelho que nós olhamos agora há pouco, onde nós olhamos para o espelho e olhamos e vimos, aí as mulheres se arrumaram e tal, aí tirou o espelho e tal. Será que você consegue se lembrar exatamente como que era o seu semblante quando você se olhou no espelho agora há pouco? Porque o olhar para um espelho, muitas vezes, ele é passageiro, ele não é verdadeiro, ele não é totalmente honesto. Mas nós temos essa tendência de olharmos para nós assim, hospedarmos esses maus pensamentos. A gente tem a tendência de nos tornarmos prisioneiros desses pensamentos. E a gente precisa mais uma vez lembrar que quem tem pensamentos verdadeiros sobre nós é o Senhor. E a gente tem uma tendência, preste bem atenção, a gente tem uma tendência de olhar para as pessoas e dizer que as pessoas são aquilo que elas fizeram, certo? Por exemplo, a gente vê um homem que adulterou, uma mulher que adulterou. Ele é um adúltero. Ela é uma adúltera. Ele é um traidor, ela é uma traidora. Ele mentiu para mim, ele é um mentiroso. E a gente vai estigmatizando as pessoas pelos comportamentos delas. E eu sempre costumo pensar, antes de eu fazer isso com alguém, será que nos meus comportamentos as pessoas me estigmatizariam também? Será que as pessoas me definiriam por alguns comportamentos que eu tenho na vida? Porque pelos comportamentos bons todo mundo fala, não, ele é joia. Ontem, eu e Nara fomos lá na casa do Istvan e da Débora, a mãe do Adriel, para celebrar a ceia com os pais da Débora. Ele está acamado, ela já esteve aqui conosco, a mãe da Débora já esteve conosco aqui algumas vezes, e nós fomos lá celebrar a ceia com eles ontem à noite. As pessoas, ao olharem para mim e verem um pastor que foi na casa de alguém acamado,
para celebrar uma ceia, fala, não, aquele pastor é joia. Mas o mesmo pastor que é joia para um pode ser uma miséria para outro. O mesmo Ricardo que é joia para muita gente é joia para outras, não é, Ricardo? Eu não sei se eu já falei aqui, a gente vai envelhecendo, vai repetindo as histórias, né? Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim, você sabe o que fulano fez? Eu falei, não sei, e nem quero saber. Sério, falei assim para ele. Eu falei, não vou citar o nome dele, quase que eu citei. Eu falei, meu irmão, eu aprendi uma coisa, as pessoas elas são muito mais do que os erros que elas cometem. Você é muito mais do que qualquer erro que você tenha cometido na sua vida. Qualquer falha. Sabe por que eu penso sobre isso? Mais uma vez, será que você se lembra como você era quando você se olhou no espelho? Lembra, Tânia? Não, naquela hora, estou falando naquela hora. A gente lembra, é isso mesmo, a gente lembra mais ou menos. E é assim que a gente faz com a gente, muitas vezes, a gente lembra mais ou menos do que nós somos. E eu vou falar para vocês, sem nenhum tipo de arrogância e prepotência ou soberba, desprovido de qualquer coisa dessas. Mas eu tenho certeza absoluta que eu sou muito mais do que os erros que eu já cometi na minha vida e que eu posso e vou cometer. As minhas virtudes são muito maiores do que os meus erros. Ontem eu falei uma coisa para a Inara. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus me vocacionou para ser pastor. Só que não é pastor de igreja, pastor para pregar, que a gente pensa, né? Deus me vocacionou para cuidar de pessoas, de vidas. E por onde eu ando, eu vou cuidando de pessoas. Por onde eu vou? Gente que eu conheço há muito tempo, gente que eu acabei de conhecer. Essa é a minha vocação, é cuidar de gente. O Bento estava aqui, né? E a Tayla fica o tempo todo, tipo, falando para ele, não, Bento, não, pode deixar, Tayla, eu que dou a liberdade para ele. Eu estou tentando achar um Bob Esponja para o Bento, não consigo achar esse Bob Esponja. Aí, domingo passado, ele falou, não, mas em tal lugar assim tem. Eu falei, então procura aqui. E ele pegou o dedinho no meu celular e, para aquela velocidade, rapidez, já encontrou no Mercado Livre, mas era um usado. Aí eu falei, mas esse aqui é usado. Ele falou, mas pode ser esse mesmo. E eu, assim, fiquei sem jeito de comprar e dar para ele uma coisa usada no Mercado Livre, né? Vou encontrar um. Se você achar um Bob Esponja por aí, né? Ele inclusive mostrou um que tem tipo um arco-írisinho assim, não sei se é bem um arco-íris, que parece que tem as letras, tá? Ela que muda. Só ele que achou. Então, se você achar por aí, fala para mim, manda uma mensagem, liga, pastor, achei aqui que eu quero comprar para ele esse Bob Esponja. Não achou. Só ele. Pode falar, Tânia, com ela aí. Então, gente, a vocação que a gente tem, ela não depende das virtudes que a gente carrega com a gente, desculpa. A gente não precisa ser 100% virtuoso para cumprir a vocação que a gente tem. Por exemplo, as pessoas olham para uma pessoa como a Inara, uma psicóloga. Ah, mas uma psicóloga não pode ficar triste. Ah, uma psicóloga não pode ter depressão. Não, como assim?
né? Você excluiu a humanidade das pessoas, e a gente tem feito isso com as pessoas, com líderes, com pastores, com psicólogos, com médicos. Por exemplo, eu já vi o médico que fuma orientar o paciente dele a não fumar. Não, mas é um absurdo. Ele fala que não é para fumar e ele mesmo fuma. Talvez você já disse isso. Ele fala que não é para comer gordura, mas ele come. Ele fala que é para comer pouco, mas ele come muito. Olha a barriga dele. Sério, não é assim que a gente faz? Aí a gente está... Sim, Ju. Pois é. Aí o que a gente está fazendo, gente? Uma pessoa está tentando ensinar para a gente um caminho que talvez ela trilha, que ela sabe que é maléfico e ela não quer que você trilhe. Ao invés de você ouvir o conselho, ouvir a palavra, guardar ela, acolher, como a gente leu nas Escrituras, para você não ser como aquele que se olha no espelho, mas não só ouvinte, mas praticante, porque quando a gente ouve esse tipo de coisa da cabecinha da gente ou dos outros, a palavra que a gente traz com a gente, ela é perdida. Olha aí, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Não é salvar do inferno, não é salvar da gente mesmo, salvar de outras mazelas da vida. Guarda essa palavra. Mas a gente tem essa tendência de querer que o que orienta a gente seja perfeito. E, sabe, eu já encontrei pessoas, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência, de, às vezes, encontrar com uma pessoa, e às vezes pode ser até eu mesmo, né? Você me pegar aqui e me dar um abraço e minha camisa, minha roupa não está cheirando bem. Ou já aconteceu de eu abraçar uma pessoa e estar com aquele cheiro da roupa que parece que não tirou o sabão direito e a roupa está com aquele cheiro. Secou na sombra, sei lá, qualquer coisa, não tirou o sabão direito, aquele cheiro ruim na roupa, né, desagradável. Ou uma pessoa que você encontra com ela no momento, ela está com um hálito um pouco forte. Aí você fala assim, tal pessoa tem um hálito horrível, um bafo. Não estou dizendo que ele não tenha, não, mas muitas vezes a gente estabelece para as pessoas aqui, fulano do mau hálito. Por exemplo, na minha época de bullying, né, na minha fase de escola, ô boca de fossa, né? Portão do inferno, né? Era a maneira como a gente falava isso para as pessoas e brincava com as pessoas sem saber por que aquela pessoa tinha aquilo. A gente não tinha nenhum tipo de auxílio, de ajuda para aquela pessoa com relação ao hálito forte dela. Ou outras vezes a gente, agora na fase adulta, a gente se torna assim como pessoas cristãs, que estamos sempre olhando para nossas falhas, para os nossos erros, para os nossos pecados, e nos tornando reféns de pensamentos maus. E a gente vai, estou repetindo de propósito, a gente vai hospedando esses pensamentos. E eles vão se alojando, e eles vão tomando conta da nossa alma. E eu queria mais uma vez lembrar a você, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Você está no cativo, você está na Babilônia, você foi excluído da sua terra, do seu original, do seu plano perfeito, e foi levado para estar preso. Ele é que sabe que pensamentos tem ao seu respeito. Não sou eu que tenho, não é você que tem de você mesmo, e você não pode permitir que ninguém estabeleça e diga quais são os pensamentos que ele tem sobre você. Se você vai para a rede social e você se compara com alguém e fala, nossa, mas fulano tem tantos mil seguidores. Acho que eu tenho 1000 e poucos.
Não, a pessoa que tem 50 mil seguidores, ele é mais top que eu. Não é assim que a gente tem feito nesses dias? O pastor de uma igreja de milhares. Esses dias eu vi um vídeo de uma igreja que está sendo comentada aí, acho que é lá em Balneário Camboriú, não sei. Uma igreja que você entra assim, olha que não é qualquer shopping que tem aquela estrutura que tem da entrada daquele templo, lá dentro o negócio, a coisa mais linda e chique do mundo, e aquele negócio maravilhoso, as pessoas têm um hall de entrada, tem uma cafeteria, se não me engano, da Starbucks, entendeu? Eu não sei onde é que é, não. Eu sei que aí o pessoal tem paleta de cores. Em São Paulo? Não, mas não tem só uma, não. Tem algumas aí, mas alguns detalhes diferem uma da outra, mas, gente... a igreja tem uma área VIP. Aí eu fico pensando, será... Não, a área VIP é para aqueles que vão mais estão mais na linha de frente para ver o... Entendeu? Bom, aí a gente olha para isso e a gente fala, nossa, a nossa igreja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Nossa, nós estamos fracassados, né? E a gente tem a tendência de olhar para a gente nesses nossos fracassos e ter pensamentos ruins e negativos sobre nós mesmos. Mais uma vez, não permita que ninguém dite o que você é. Quem sabe quem você é Ele. Eu tenho muitas falhas, irmãos, muitas. Mas tem uma pessoa que me conhece muito bem e sabe do que vai aqui dentro desse coração. Ele. Só Ele sabe. Nem a Inara que convive comigo. Falar nisso, gente, amanhã é aniversário da Inara. Ela pediu para eu não falar. Tá? Então, assim, é segredo, tá, gente? Amanhã é aniversário dela, dia 7 de abril, tá? Vai ficar triste comigo agora, não, né? É porque ela pediu para eu não falar, gente, mas... Bom. Voltando aqui. A gente tem uma tendência também... Eu já vou caminhar para o encerramento. A gente tem uma tendência de pensar que nós e os outros... O amor de Deus pelos outros e por nós é validado pelo nosso mérito. Preste bem atenção nisso que eu vou falar para você. A gente tem uma tendência de pensar que os outros e nós recebemos a validação do amor de Deus por nós pelo que nós merecemos. Não é assim? Se ele fizer tudo jóia... Está jóia com Deus, está jóia com todo mundo, com a sociedade. Mas se ele vacilar, está mal com Deus, está mal comigo, está mal com todo mundo. Não é assim? Porque a gente trabalha sempre na meritocracia. Se merece, não mereceu. No quartel é assim, né? Hã? Era para ser, só que a gente esquece que a vida não é quartel. Na vida não tem superior e inferior. Na vida nós somos todos iguais. Eu erro, você erra, nós erramos, todos nós falhamos. De alguma maneira todos nós vamos cair e incorrer em algum erro. Não tem jeito, somos todos iguais. Pastor Clesma falou aqui domingo passado, eu repito isso muitas vezes, não é porque o pecado do outro é diferente do seu, que isso te torna melhor ou superior ao outro.
Se a gente entende que o amor de Deus é validado somente pelo mérito, o que a gente pode falar a respeito do filho pródigo? O filho pródigo falou: pai, grana que me pertence aqui, me dá aqui. Já começou errado, né? Me dá grana e eu vou viver minha vida, estou cansado disso aqui, vou sair por aí, vou curtir a vida. Vou para as baladas, vou beber, vou pegar a mulherada, vou fazer o que der conta, que eu der conta, eu vou fazer, e o dinheiro é meu, e eu quero fazer o que eu quero, e está tudo certo. Vai lá, filho. Parábola, né, que Jesus contou. O filho saiu por aí pela vida e foi aprontando tudo, bebendo, comendo, se divertindo. A gente não sabe detalhes, mas possivelmente usando droga, contextualizando, né? Fazendo misérias. Daí um pouco ele olha assim e fala: puxa vida, espera aí. Na casa do meu pai, aquele que é o mais simples dos servos, o mais iniciante, ele está vivendo uma vida melhor que a minha. Ele lembrou da casa do pai e falou: vou voltar. Aqui, olha para mim, por favor. Esse filho merecia alguma coisa? Para mim, para você, ele não merecia, não é assim, mãe? Se for pelo mérito, ele não merecia. É, porque eu estou perguntando, ele merecia? Não merecia. Nada. Inclusive o que ele tinha de direito já gastou tudo. Estourou tudo aí na vida. Qual o mérito que esse rapaz tinha? Como é que ele foi recebido? Chegou na casa, antes de chegar na casa do pai, o pai o viu de longe. Gente, isso mexe com a minha estrutura física, óssea, emocional, mental, espiritual, de todas as maneiras, de tudo que eu sou. Lá vem um filho todo lascado, sem roupa praticamente, maltrapilho, descalço, destruído emocionalmente, talvez tomado de enfermidades, magricelo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, mesmo que seja para eu ser um dos servos da casa do meu pai. Eu perdi meu lugar, minha hierarquia. Eu estava lá como filho, agora eu vou voltar como servo. Aí de repente vem o pai e fala: não foi porque você errou tanto na vida que você vai ser servo, você vai continuar sendo filho. Traz roupa para ele, põe uma sandália bonita nos pés desse menino, veste uma roupa bonita nele, dá um banho nele, passa perfume nele, pega aquele cordeiro, aquela novilho, vamos matar aquele que estava cevado para uma festa especial e vamos celebrar, porque esse meu filho estava perdido e foi encontrado. Presta bem atenção mais uma vez, por favor. O amor do Pai não é validado pelo nosso mérito. O amor do Pai é validado pelo que nós precisamos. Não é pelo que você merece, é pelo que você precisa. Que a gente mude essa concepção da nossa cabeça, porque o Evangelho de Cristo é isso. Não é pelo que eu mereço, é pelo que eu preciso. Aí a gente fala: não, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Não é que a gente tem um monte de versículozinho na cabeça para responder? Mas a gente se esquece que as Escrituras dizem para nós que onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aquele que pouco precisa, pouco receberá, mas aquele que muito precisa, muito vai receber.
Na casa do Pai é assim. Não é pelo mérito, é pelo que nós precisamos. O filho pródigo precisou muito e o pai tinha muito para dar para ele. Agora o santinho da casa, que achava que não precisava de nada, tudo era seu, você podia ter usufruído, você não usufruiu. Agora, porque eu estive santinho e o outro vacilou demais, eu vou olhar para ele e dizer que ele não é merecedor? Mais uma vez, não é pelo mérito, é pelo que nós precisamos. Onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Gostaria muito que isso ficasse claro de uma vez por todas para nós. E que a gente ouvir essa palavra, ela não seja, não é porque é a minha palavra não, que ela não seja como aquela olhada do espelho que a gente deu no início da reunião, onde nós olhamos para nós, nos ajeitamos o cabelo, as mulheres, né, arrumou a sobrancelha, tal. Aí tirou o espelho, a gente já não sabe quem mais ou como nós estávamos, porque passou. Porque as Escrituras dizem que quem ouve as Escrituras e não acolhe, não coloca aqui dentro, é como alguém que se olha no espelho e já não mais se lembra de quem é. Assim somos nós muitas vezes. A gente vem domingo após domingo, a gente foi domingo após domingo em outras igrejas, em outros locais, em outras reuniões. Nascemos alguns, acho que a Tânia nasceu na Presbiteriana, né? De Brasília, né? É da turma chique. Está com Jesus já, né? A gente já ouviu tanta coisa. Sabe uma das coisas que eu me alegro demais de ter, gente? É ter nascido numa época onde a gente cantava canções, por exemplo, teve uma época que Vencedores lançou alguns CDs dos Salmos. Quem sabe que salmo é esse que nós acabamos de cantar? Ou será que você sabe que isso é um salmo? Cantai ao Senhor um cântico novo, Salmo 96. Era cantado porções das Escrituras Sagradas, isso foi sendo guardado, entrando, eu fui acolhendo através das canções aquilo, fui colocando minha alma no meu espírito, e aquilo prevaleceu em mim até o dia de hoje. Isso que é acolher as Escrituras e não se tornar refém de maus pensamentos, nem prisioneiro das circunstâncias. Ricardo não consegue pôr, né, o vídeo? Então eu vou pôr aqui. Eu vou abrir o meu aqui e a gente vai, pelo menos, ouvir, né, o áudio do rapaz. Eu vou colocar o vídeo aqui. E não aqui, tá ligado? Se o evangelho aqui, gente, ó, chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero, porque ele vai estar condicionado ao que eu sinto e não ao que eu sei. Estando condicionado ao que eu sinto, ele vai ser tão volúvel quanto os meus sentimentos são, porque sentimento é relativo. O que eu sinto hoje eu posso não sentir amanhã, tá ligado? É por isso que Charles Spurgeon, ele tem uma frase que diz: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Porque sentimento é relativo, mas o que eu sei não muda, é certeza, é firme. Quanto é 1 mais 1? 2. Se você estiver feliz, quanto é 1 mais 1? 2. E se você estiver triste, quanto é 1 mais 1? 2. Mano, isso é conhecimento, e isso é fé, isso é certeza, tá ligado? Você não sente pra saber, você sabe que independente de como você tá sentindo, isso é fé. Eu não preciso sentir que Deus tá no céu pra orar, tipo, eu sei que Ele tá lá, tá ligado?
A fé é isso. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A certeza não é a sensação do que eu espero, é a certeza. Eu sei que Deus está lá, eu sei que Ele vai me ouvir. Se ligou? Só que como Deus é espírito e a gente não consegue ver Ele com os nossos olhos, a gente é tendencioso a sentimentalizar tudo relacionado a Ele. Eu preciso sentir tudo. Se eu não sentir, eu não posso ter fé, tá ligado? Eu preciso sentir Deus me tocar, eu preciso sentir de orar, eu preciso sentir de adorar. Isso aí não é fé não, mano. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, é o que a Bíblia diz. Uma curiosidade sobre o evangelho é que ele começa aqui, ó, e não aqui, tá ligado? É aqui, ó. Se o evangelho chegar no meu coração sem antes passar pela minha mente, ele vai ser um evangelho infrutífero, porque ele vai estar... Todas as vezes que o evangelho chega pelas emoções somente, ele realmente se torna infrutífero. Precisa chegar aqui, tem que ser racional, tem que ter estrutura. Caso contrário, se a gente depender das emoções, está tudo complicado. Porque as emoções, elas são variáveis. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz, eu posso estar de bem com a vida, posso estar vivendo um momento mais complicado da vida e assim por diante. Da mesma forma, os nossos pensamentos sobre nós e sobre os outros. É assim. Então, não fique criando pensamentos maus a respeito dos outros. Ah, mas ele fez tal coisa. E você fez qual coisa? Você é o filho bonzinho, o santinho que ficou em casa, ou é do filho pródigo que precisa que a super abundante graça de Deus se estabeleça na sua vida? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã tão linda, com canções tão bem cantadas, tocadas. Obrigado por seu amor. Obrigado porque nós não somos merecedores de absolutamente nada. Tudo é graça do Senhor para nós. Se respiramos, é pela graça. Se nos movemos, é pela graça. Se nos alimentamos, é pela graça. Se conseguimos falar, é pela graça. Tudo é por pura graça do Senhor para todos nós. Eu te peço que essa palavra fique guardada no meu coração e no coração dos meus irmãos. Que essa palavra permaneça gerando frutos em cada um de nós. Dentro de nós, principalmente. Porque se ela for acolhida em nossos corações, nossa mente, de forma racional, não só nas nossas emoções, ela vai nos salvar dos nossos preconceitos, das nossas limitações, vai salvar a nossa alma de nós mesmos, ou nós mesmos da nossa alma, e trará salvação para nós. Nos ajuda a acolher a palavra, para que ela produza frutos em nós e nos outros, para que essa palavra acolhida por nós, ela não nos torne reféns de maus pensamentos de nós mesmos ou dos outros. Quando a gente olhar para os outros, que a gente possa lembrar dessa palavra. Não é o meu pensamento que determina quem aquela pessoa é, porque Deus é que sabe quais os pensamentos que Ele tem a respeito de tal e tal pessoa. Que a gente possa lembrar que essa palavra, ela não se aplica só a mim. Não sou eu só que tenho a propriedade dessa palavra. Ela é para todos. E o Senhor tem pensamentos de paz. E o Senhor é que sabe a respeito de todas as pessoas que nós nem gostamos delas. Aquelas que nós queremos distância delas. O Senhor tem pensamentos de paz para elas. O Senhor é que sabe sobre elas.
não eu, não nós. Vamos participar da ceia agora em memória de Jesus. Ele foi o maior exemplo de tudo isso. Ele sempre acolheu os marginalizados, os mais pobres, os injustiçados. Ele sempre esteve perto desses. E nós vamos celebrar nessa manhã a ceia do Senhor em memória de Jesus. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo YouTube, não sei se você tem o seu pão, o seu suco, o seu vinho, mas se você quiser, prepare agora aí, prepare o seu pão, uma porção e um pouco de vinho ou de suco. Se não tiver, pode ser água mesmo. Vai ser em memória de Jesus. Nós vamos celebrar juntos, amém? Se você puder, sai do seu lugar e vem aqui pegar o seu pão. Vamos ficar todos aqui, para ninguém precisar de servir, né? Cada um vem e pega o seu pão, o seu vinho. Eu gostei dessa molhadinha. Graças eu te dou. Graças eu te dou. Paulo, o apóstolo, ele em primeira carta aos Coríntios, ele orienta os irmãos dizendo assim: eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor, à noite que foi traído, tomou o pão e deu graças e partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha.
Levante o seu pão e diga: Jesus, muito obrigado pelo teu corpo que foi entregue naquela cruz de Calvário, de dor, de humilhação. Aquele lugar era para ser meu, e o Senhor o tomou em meu lugar. Com gratidão, em sua memória, eu vou comer deste pão. Ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem o pão e beberdes o cálice em minha memória, vocês estão anunciando a minha morte. Preste bem atenção em algo que eu vou te falar. Se você estiver na sua casa comendo um pão e lembrar de Jesus, você pode fazer isso em memória dele. Se você estiver na sua casa e tiver um vinho, alguma coisa, você lembrar de Jesus com gratidão, você pode fazer isso em memória dele. Falar: Jesus, estou tomando um vinho aqui e eu quero tomar esse vinho em sua memória, lembrando do que o Senhor fez por mim, a remissão dos meus pecados, os maus pensamentos que eu muitas vezes carrego comigo, os maus pensamentos que eu tenho dos outros que eu carrego comigo. O Senhor pagou um preço por todos, não foi só por mim. Não é porque eu mereço mais, não é porque alguém merece menos, é sempre porque a gente precisa muito do Senhor. Levante seu cálice e diga: Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado naquela cruz. O Senhor se esvaziou de vida para que eu tivesse vida, e vida abundante. Com muita gratidão e em memória do Senhor, eu vou beber deste cálice, que é o cálice da nova aliança, de sangue irrevogável, irretratável. Em sua memória, Jesus, eu vou beber deste cálice. Vamos todos. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
o nosso Pai, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós. Que o Senhor nos envolva com a paz que excede todo entendimento, para ela guardar o nosso coração e a nossa mente, livrando-nos de todo mau pensamento dos outros e de nós mesmos. Que o Senhor levante seu rosto e seu olhar para nós com misericórdia e bondade, e que essa paz permaneça sobre nós todos os dias, hoje e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um bom restante de domingo. Se você quiser fazer alguma contribuição, já estamos no início do mês, daqui uns dias chega o nosso aluguel. Por favor, participe conosco, o QR Code está aí. Um bom domingo para você.